ontem ele saindo de viagem, aí chegou no corredor assim, ai Claire, quinta-feira eu não vou estar, nem vou lá, então você pode pregar, tá? Aí eu demorei demais para responder, não tinha mais saída, então aqui estamos. Na verdade, uma coisa que eu gosto muito de fazer, quem estava aqui semana passada, a gente dividiu em grupos e meditamos juntos. Eu gosto muito na quinta-feira, quando a gente faz as coisas nesse formato, de pensar juntos, de às vezes dividir em grupos, pegar a palavra e eu vejo tanto que é bom aprender com o outro, com a interpretação do outro. Às vezes o outro vê uma coisa que eu não vi no texto, e assim a gente cresce mais como corpo. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente tem falado essa semana em TED. Depois a gente vai ter um momento para a gente dividir e meditar juntos, em grupo, tá? Para a gente tirar o que Deus quiser para nós nessa noite. Amém? Então, essa semana, mais uma vez a gente foi pego de surpresa, né, Mica? A gente tinha um professor que ia vir do Rio, para quem conhece o Rick. Ele ia dar aula essa semana, só que ele chegou de viagem da Colômbia semana passada passando muito mal. Então, ficou passando mal, foi para o hospital, ficou bem ruim e não pôde vir. Então, deu domingo, segunda-feira, né, Mica? A aula começa na terça, na TED. E a gente assim, o que a gente vai fazer essa semana? Uma semana de aula em aberto, como que a gente vai fazer? Como que chama o professor de última hora para dar aula amanhã? E na TED passada, foi a TED bilíngue, a gente teve uma semana de missões transculturais, pensando nessas questões, das diferenças que a gente tem com outra cultura, com pessoas de outros países. Aí a Miki chegou e falou assim, Claire, por que a gente não dá essa aula? Porque isso não é só quando a gente tem estrangeiro aqui, Isso é relevante para todos nós. Em algum momento a gente vai ter esse contato transcultural. Então a gente pegou, oramos e falamos que seria isso mesmo, que a gente ia dar essa aula de missões transculturais. Na verdade, uma aula que nem ia ter durante esse TED. A gente pensou talvez um workshop, mas nesse formato de aula não. E tem sido muito interessante o que Deus tem feito nesses dias. A gente está há 3 dias dando aula e Deus tem trazido umas coisas muito diferentes para nós, umas revelações mesmo, e tem tudo a ver com o que a gente tem conversado aqui nas quintas-feiras. A gente tem falado sobre reino. E, claro, falando de missões transculturais, a gente toca muito nessa questão de cultura, Então, nós vamos ligar as duas coisas hoje e nós vamos pensar juntos. Então, primeiro eu vou jogar uma pergunta para vocês. Eu perguntei já na TED, então os alunos não vão responder agora, eu quero ouvir das outras pessoas. O que é cultura? Quando eu falo de uma cultura, a cultura de uma pessoa, o que te vem à mente? Tipo de comida, usos e costumes. Usos e costumes. Raças de pessoas? Raças, sim. O que mais? Só isso, gente? Vestiários, Jeito de vestir, sim. E será que vai além? A gente tem falado muito do exterior, de comida, de roupa, de raça. Será que vai além disso? Será que tem alguma coisa assim, no meu jeito de ser, que tem a ver com a minha cultura? O que vocês acham? Sim. O quê? Religião, o que eu penso, o que eu creio. A fim de verdade, por exemplo, eu não sei se é a palavra correta, o brasileiro é cheio de abraço. Os europeus é mais... Isso, a gente tem falado muito sobre isso, Cultura que chega, abraça, aquela cultura mais quente, e aquela cultura mais fria. Por exemplo, lá na Europa, a gente vê muito nos Estados Unidos, uma pessoa mais reservada, um pouco mais distante. Isso tem tudo a ver com cultura também. Então, de onde vem a minha cultura? De onde que eu pego essas coisas para mim? Vamos pensar um pouco. Família. Do meio que se vive, Do meio que eu vivo. Só? Quer dizer que eu e meu irmão, a gente sempre viveu no mesmo lugar, a gente cresceu na mesma família, então a gente tem a mesma cultura. No trabalho, a gente aprende muito também. Trabalho. Mais alguma coisa? Vou deixar os alunos participarem um pouco. O que mais que a gente conversou essa semana? De onde que vem essa cultura? Vou ter que repetir todas as aulas, Vocês falaram que iam me ajudar, Me deixou na mão. Me traíram. Que mais, gente? De onde vem minha cultura?
É só de família, só de onde eu vivo? A palavra, né? A palavra da A Bíblia. palavra, Personalidade envolve isso. personalidade, será que a cultura influencia a personalidade? Sim. Ok? Tudo isso é válido, gente. É tudo isso e mais. Mas a gente falou muito sobre essa questão, que a gente pensa muito que cultura é... Eu sou da Inglaterra, eu tenho uma cultura, vocês são do Brasil, vocês têm outra cultura. Existem duas culturas aqui? Não. A formação da minha cultura vem de muitos lugares. Como a gente falou, vem da minha família, vem da religião, aquilo que eu acredito, vem do trabalho, vem do país onde eu vivo, onde eu cresci. Todas essas questões vão juntando e formando a minha cultura, certo? Então a gente pode generalizar um pouco e falar, Brasil é uma cultura mais quente, as pessoas são mais abertas, já a Europa é uma cultura mais reservada. Claro, a gente pode fazer isso, mas se a gente parar para pensar, cada um de nós temos a nossa cultura. Eu estava falando lá na aula, é como digital, cada um tem o seu. Então a minha cultura vai ser diferente da sua, vai ser diferente do meu irmão, por mais que ele cresceu na mesma família, no mesmo país, porque ele tem amigos diferentes, os amigos também influenciam nisso. Então cada um de nós temos construído durante toda a nossa vida uma cultura. Então quando a gente fala de missões transculturais, na verdade a gente está falando de qualquer missão. E mais do que isso, a gente entendeu essa semana que a gente está falando de relacionamento. Qualquer relacionamento, qualquer contato que eu tiver com o meu próximo é transcultural. Porque eu sou diferente do Marcos. Então, a partir do momento que eu começo a me relacionar com ele, eu vou ter alguns choques, né? Eu vou ter aqueles momentos de, puxa, ele pensa diferente de mim. Ele tem um costume diferente do meu. Então, a gente pensou um pouquinho nessa questão de cultura. Aí, surge uma pergunta, né? Umas perguntas que a gente começou a pensar essa semana. A gente olha essas questões culturais, uma pessoa que prioriza, por exemplo, outras pessoas, relacionamento, eu gosto de estar junto, eu gosto de gente. E aquela cultura que é mais focada em tarefas, em tempo, eu gosto de ser eficiente, eu gosto de cumprir a tarefa. E a gente começou a perguntar, o que está certo e o que está errado? Será que tem uma cultura, um jeito que é certo e um que é errado? Ou é só uma questão de diferença? Não está certo nem errado, é diferente. O que vocês pensam? O que vocês acham? Eu gosto de perguntar, gente, então pode começar a soltar a língua um pouquinho. O que vocês acham? Tem certo e errado numa cultura? Ou é só uma questão de ser diferente? Olha, eu acredito assim, se a gente for seguir a luz da palavra, existem parâmetros. Porque, por exemplo, eu sei que lá nos Esquimós, acho que é lá mesmo, chegou visitante, o cara oferece a mulher dele para dormir junto, ele tá doido. Essa cultura é muito doida, você tá fora da vida. A gente tem esses momentos mesmo, viu? Em outra cultura, tipo assim, esse povo tá tudo doido. Cultura quente. Eu já tive esses momentos, viu? No Brasil também. Ok, então você acha que existem certos parâmetros. A gente entrou numa coisa interessante aqui. Então, qual que é o nosso parâmetro? Para saber se uma coisa é certa ou errada? Eu acho que é a palavra. A palavra. Aí a gente entrou nessa questão, gente, nós vivemos uma cultura e a gente tem todas essas transações transculturais, a gente tem que se adaptar às vezes a uma outra cultura, a gente tem que entender uma outra cultura, eu tenho que entender a minha cultura, começar a perguntar por que eu penso da forma que eu penso, por que eu acredito que acredito, por que tantas vezes eu acho que o outro é errado, tá errado, ou que eu acho que o outro é doido, porque ele faz as coisas diferentes de mim. E a gente entendeu isso, que acima de tudo existe uma outra cultura para nós aqui, que é a cultura de quê? É a cultura do reino. A gente tem falado muito aqui de reino. E o reino de Deus tem uma cultura. Deus criou uma cultura na palavra dele. Ele criou costumes, hábitos, jeito de fazer as coisas. Ele mostrou quais devem ser as nossas prioridades. Então a gente tem uma cultura que vai muito contra a nossa cultura aqui na Terra. Vocês concordam? Por isso que tantas vezes a gente estranha com o outro, com o jeito do outro. Porque a gente está indo no contramão, ou deveria estar no contramão, certo? Desse mundo. Então a gente começou a pensar muito sobre isso, gente. Como que é essa questão então? Se eu estou nessa cultura, se eu tenho que me adaptar, se eu tenho que me relacionar com outra pessoa que tem outra cultura, e ainda tem essa cultura acima de tudo, que é a cultura do reino,
Como que é isso? Em termos práticos da minha vida, como que eu posso viver esse reino? Como que eu posso viver dentro dessa cultura, inserido num mundo que não conhece e não entende essa cultura tão estranha, tá? Tão diferente daquilo que a sociedade prega, né? Então nós vamos pegar aqui algumas palavras e nós vamos meditar um pouquinho juntos. Eu busquei na palavra algumas palavras que falam justamente sobre isso, alguns textos que falam dessa cultura, desse reino que é diferente daquilo que reina aqui, diferente dessa cultura que a gente vive durante a nossa vida aqui na Terra. E eu quero que vocês vão dividir em grupos. Eu pedi para os alunos da EFET me ajudarem. Então a gente vai dividir, gente, da mesma forma que a gente fez de manhã. Então são 5 textos, eu vou passar um para cada grupo. Aí o restante, quem não é da ETED, você vai juntar com um deles. Eu vou mostrar quem são. Aí a gente divide mais ou menos por igual, vão ser 5 grupos. E eu vou dar um texto para cada grupo. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler juntos o texto. E eu quero que vocês tentem extrair daquele texto o que está falando a respeito disso. A respeito dessa cultura do reino. E essa cultura que a gente vive aqui. E vocês vão se fazer uma pergunta. Eu quero que vocês discutam isso juntos. Vocês vão perguntar: o que tem na minha vida hoje que não está alinhado com essa cultura do reino? Será que tem alguma coisa que eu tenho me adaptado demais a essa cultura aqui da Terra? Que eu estou super bem aqui, eu estou inserido nessa cultura e de alguma forma eu tenho deixado de viver a cultura do reino. Então o que tem na minha vida que está desalinhado ali? E eu quero com vocês, a gente pensou hoje de manhã em termos bem práticos. O que é na minha, o que eu preciso mudar então? A gente falou sobre essa questão de priorizar pessoas ou relacionamento ou tarefas. Biblicamente, o que é certo? Priorizar pessoas. É amar meu próximo, é colocar ele como mais importante, acima de tarefas, acima do meu tempo. Então, o que eu preciso fazer na minha vida? Eu falo de mim mesma, que eu sou muito focada em tarefas. O que eu preciso fazer para priorizar mais isso? Para viver mais essa cultura do reino? Para o outro olhar para mim e falar assim: a Claire é uma cultura diferente. E não é porque ela é da Inglaterra. Alguma coisa ela faz diferente. Da mesma forma, a gente falou um pouquinho sobre comunicação, né? Que é uma cultura mais quente, é uma comunicação muito indireta. Eu não quero ofender, então eu fico rodeando para chegar no assunto. Às vezes eu quero dizer não, mas eu não tenho coragem, então eu não quero falar, não quero ofender a pessoa. E é uma comunicação direta, que eu falo o que eu penso, né? Que eu não fico rodeando, eu vou direto ao assunto e a pessoa vai saber o que eu penso. Aí a gente falou um pouquinho sobre isso. O que a Bíblia fala sobre essa comunicação nossa? Sobre ser direto, sobre ser transparente. O seu sim, que seja o seu sim, não. E seu não? Não. Então a gente entendeu que nessa questão tem muitas coisas na nossa cultura aqui que precisam mudar. Que a gente precisa se alinhar mais com essa cultura do reino. Aquilo que fala na palavra. Por mais que seja um choque, né, esse choque cultural com a cultura da terra. A gente vai em muitos momentos ter esses choques. De falar assim: opa, mas isso aqui não, isso aqui eu não vou abrir mão. Isso aqui eu não vou me adaptar à cultura. E vice-versa, as pessoas vão estranhar a gente. Porque a gente não se submete a certas coisas. Porque a nossa cultura é outra. Então, gente, essas são as perguntas que a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? Então, Márcio, cadê o Márcio? Você está com, deixa eu ver aqui, Efésios 2, 11 e 22. Então, vai 2 ou 3 pessoas sentar junto com o Márcio. O Maicon. Você tem o seu texto aí? Beleza, o Maicon vai juntar algumas pessoas com ele. Emanuel e Dionísio, levantem que é mais fácil as pessoas verem vocês. Emanuel e Dionísio vão ficar juntos com um grupo. Tayane e Júlia, as duas já estão juntas aqui. E Bruna e Miriam, as duas aqui. Tá? Então você vai se juntar a um desses grupos. Vocês vão ter um tempinho para discutir o texto, para responder as perguntas. Depois a gente volta aqui todo mundo junto, ok? Para compartilhar. Meu Jesus maravilhoso és, inspiração a prosseguir.
Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso é, maravilhoso. O texto, eu preciso de uma pessoa para ler o texto, tá? E outra pessoa, ou pode ser a mesma pessoa, vai compartilhar o que vocês entenderam a partir desse texto, né? Nesse sentido de cultura, como a gente pode se alinhar mais essa cultura do reino, tá bom? Então eu vou chamar primeiro, pode ficar onde vocês estão mesmo, tá? Só levanta quem for falar. Aliás, é melhor a pessoa vir aqui para usar o microfone, né? O grupo do Michael. Sem briga. É você mesmo, tá? Você tá olhando pra mim. É igual a professora, se olhar na hora errada, aí ele já vai se escolher. Gente, eu vou pedir pra vir só por causa do microfone, tá? Com essa filmagem. Você foi olhar nos olhos da professora? Eu não estava olhando, não. Tava. Alguém precisa ler o texto, porque os textos são diferentes. Alguém empresta uma Bíblia aí pra gente ler o texto primeiro. Aí o Raul vai ler o texto, aí você pode compartilhar. É 15, 18 a 17. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houverá falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora
não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Boa noite. Boa noite. Nós discorremos sobre 4 pontos desse texto. A princípio, quando diz a respeito do mundo odiar, que Jesus escolheu e eles foram odiados pela escolha e por se fazerem diferentes. Então, um dos pontos que foi tocado foi quanto à conversão. Uma pessoa que decide por Jesus e decide pela cultura do reino, que existe uma diferença em decidir por Jesus, e diz que ele adiantasse um pouco mais, aprofundar na cultura, não ficar na margem. Essa pessoa começa a incomodar pelo posicionamento dela de acordo com as Escrituras. Como foi levantado, muitas vezes incomoda numa escola, num trabalho, num relacionamento familiar. Sempre há atrito onde há relacionamentos. E principalmente, como foi dito no início pela Claire, relacionamentos culturais. Outro ponto que foi levantado também foi termos um termômetro. Se estamos causando esse desconforto nesta sociedade corrupta ou não. É um termômetro. Se seremos odiados pelo mundo, e se estamos tão bem com o mundo, sendo amados pelo mundo, provavelmente ainda não estamos dentro da cultura, como foi colocado no terceiro ponto. Onde está esse incômodo? E ao fechar, nós entendemos que a Bíblia fala sempre de mundo, 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 mas são 3 mundos, que na tradução para o português se torna só mundo, que é o cosmos, toda a criação, o aion, sistema, e a ecumênia, pessoas. E aprofundando um pouco mais nesse mundo amar ou odiar, no mundo sistema, Jesus estava falando para os discípulos judeus que estavam sendo perseguidos por religiosos judeus. Então, muitas vezes nós nos enganamos com a perseguição externa, que é um fato, mas nos esquecemos que a maior perseguição é da contracultura do reino com a religião do reino, porque os judeus estavam sendo perseguidos por judeus. E muitas vezes a maior perseguição, como até foi falado pelo chileno, muitas vezes é na cultura e é interna. Muitas vezes a pessoa fica calada, eu vou ficar de boa com a Cléia. Estão na mesma igreja. Se eu mexer com ela, eu vou mexer com o Zezé, eu vou mexer com o Geraldo. E muitas vezes nós vamos deixando de não confrontar com maldade, mas confrontar com posicionamento. Olha, você pode até estar certa, mas assim, para a minha vida eu não concordo com isso. Mesmo que para você seja bom. Mas para a minha vida, para o que eu tenho vivido com Deus, eu não consigo adotar esse seu pensamento. Sem desqualificar, sem atacar a pessoa. Mas foi um ponto muito bem colocado pelo Gil. Muitas vezes nós não estamos se incomodando porque estamos precisando fazer aquela média. Qual a finalidade da média? Uma vez que a perseguição maior é interna, é do aion, é do sistema. E o sistema ainda agride quem está lá fora e quem está dentro, porque é uma forma de pensar, é um cultura. Então esse foi um dos pontos que não deu para discutir muito, mas foi um dos pontos que nós chegamos. Muitas vezes o contrassenso
é mais cultural e às vezes muito mais próximos. Às vezes a perseguição ela vai te calando aos poucos. Ela vai te jogando para uma rua que você não estava dentro da religião. Então é uma perseguição não agressiva como a externa, mas silenciosa. Ela não quer te matar, ela precisa de você fazendo volume, ela só quer te calar. Que é o que eles queriam fazer com os judeus. Foi esse o ponto que nós chegamos. Não, dá para orar embora, né? Excelente, gente, é isso mesmo. Eu gosto muito disso, né? A riqueza que tem em ouvir o outro, entender a interpretação do outro. E é isso mesmo. Vamos chamar então o próximo grupo. Vou chamar alguém do grupo do Márcio. Onde está? Lá no fundo? A nossa Verita. O nosso texto é Efésios 2, de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se titulam circuncisos, da carne por mãos humanas. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruído por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então aqui nós vimos que existia dois reinos, né? Os circuncisos e os incircuncisos, e eles viviam brigando por isso. E existiam os gentios e os que eram de Israel. E Cristo, né? Deus mandou Cristo, através da morte na cruz, para unir esses dois inimigos, né? Então, praticamente, ele trouxe através do sangue da cruz que ele verteu, ele trouxe a paz e a união de todos, né? E trazendo para nós hoje, muito do que já foi dito aqui, agora há pouco até. Nós, mesmo sendo cristãos, ainda nós não estamos vivendo a cultura do reino. E o que nos faz viver a cultura do reino e não a nossa cultura ou julgamento da cultura do outro é a palavra de Deus, né? É os fundamentos, é a pedra angular que é Cristo. Então, para nós vivermos esse reino, né, que é o perfeito, nós temos que nos aprofundar nessa palavra, conhecer essa palavra, conhecer os mandamentos, conhecer o que esse rei nos dá, né? Porque todo reino, né, nós vimos isso com o pastor Alain, inclusive, tem um rei, e o nosso rei é Jesus. Então, para nós estarmos na cultura certa, é a cultura do reino de Jesus. Ótimo. É interessante isso, né? Se a gente quer conhecer essa cultura, só tem uma forma, né? Que é aprofundando a palavra. É só conhecendo a palavra de Deus que a gente vai conhecer essa cultura e conseguir identificar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser alinhado. Desculpa, só tem um detalhe. Esse aprofundar é individual, tá? Não é pegar o WhatsApp, o cara nem escreve mais nada, só manda figurinha lá. É ele sozinho procurar a palavra de Deus, que Deus quer ensinar a ele. Quando
que ser individual, buscar isso individual. Com certeza, até porque a minha cultura é diferente da sua. Então, aquilo que eu vou precisar de mudar pode ser diferente daquilo que você precisa, né? Isso mesmo. Ok, vamos lá então para o grupo do Emanuel e Dionísio. Eu dei para ele só um versículo, mas é um versículo assim que dá para tirar muita coisa, né? Um versículo que a gente já ouviu muitas vezes, mas falando dessa questão de cultura do reino, é um versículo assim cheio de revelação para nós, né? Quem vai vir? Serlei. A Juliana. Tá quase morrendo ali. A gente gosta do microfone também, né, Ju? Vai lá, Juliana. Nossa, essa letrinha é tão pequena que tu ficou velho já. Tá. Não, mas é mesmo. Tá. Não vivam, Efésios 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Bom, então a gente ficou pensando nas formas que a gente pudesse ser transformado pela mente, né? A palavra diz que a gente não pode se amoldar a esse mundo, ou seja, a cultura aqui da terra, pura e simples, não é o que vai a gente fazer a gente se aproximar de Deus. Então, o que faz a gente se aproximar de Deus é como a gente vai encontrar Deus através da cultura ou através de exemplos. Então, eu dei um exemplo, um dos exemplos que eu falei que a gente pode encontrar, que eu acredito, né, que Deus colocou uma semente em todas as nações de um pedacinho de como Deus se mostra. Eu acredito que é a multiforme graça de Deus. O brasileiro é de uma forma, tem um pedacinho, o japonês é um jeito, os ingleses são de uma forma. Toda cultura tem um pedacinho de Deus. Mas a gente chegou numa conclusão muito simples, que o nosso maior exemplo é Jesus. Ele veio aqui na Terra e ele mostrou como a gente pode ser um ser humano, como a gente pode ter a cultura humana, mas a cultura humana perfeita de acordo com o reino de Deus. Então, para isso, para a gente ter essa mente moldada, para a gente ter a nossa cabeça moldada segundo a vontade de Deus, para a gente ter o que é agradável, o que é bom, o que é saudável, a gente tem que ter, igual falou aqui também, relacionamento com Deus. Se a gente não tiver, a gente tem que andar com Deus. Se eu andar muito com a Cléia, eu vou pegar a mania de ingleses dela. Eu ando com a Hannah, com a minha esposa, e com a família dela, que é japonesa, eu estou pegando mania de japoneses. Né? Até o jeito, às vezes, antes eu chegava muito, abraçava muito, hoje eu já... A pessoa fala assim, você está bem? Então, se eu estou pegando alguns jeitos, então se a gente quer se amoldar ao reino de Deus, a gente tem que orar, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que grudar em Deus, a gente tem que conhecer, vamos pensar assim, Jesus, a gente tem que conhecer as manias de Jesus. Então, descobrir quais que eram as manias de Jesus, qual que é o jeito de falar de Jesus, como ele se porta, como ele anda, como ele respira, como ele come com pauzinho, ele come com garfo. Parece bobeirinha, mas é isso que a gente vai moldar a nossa cabeça. Então, é isso. Arigato. Ok, vamos lá. O grupo da Tayane e da Júlia. 1 Pedro 2, 9 a 12. Já vai ler também? Tudo bem, gente? Boa noite. O nosso texto foi 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 9 a 12, que fala assim: Mas sois vós a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anunciais a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, se gloriem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vós observem. Isso. O nosso texto ele foi bem literal, e a gente conseguiu também ser bem literal, porque ele é muito claro, falando para o próprio Pedro, falando: olha,
vocês que nasceram de novo, que são os cristãos, que são esses aqui, não anda de acordo com o mundo, faz diferente. O texto ele é bem claro, né? E aí, engraçado que o Ivo ele conseguiu puxar para o lado do ID, né? Que ele fala bem claro sobre anunciais, porque vocês foram adquiridos e anunciais isso, anunciais essa boa nova e tudo mais, né? Mas esse último versículo desse texto que a Clénis passou, ele fala um pouco sobre também, sobre que quando você é perseguido, de certa forma isso é bom, porque você é cristão e isso é comum, né? Só que a gente estava ali pensando, e eu cheguei à conclusão, falei, poxa, mas ainda mais de onde eu venho, isso era muito comum. Eu penso assim, poxa, eu tenho um problema com a Claire. Nossa, graças a Deus, eu sou cristão. Oi? Né? A gente já vai para esse lado, quando na verdade, o problema que você tem com o seu irmão, você não já é para pensar assim, a gente às vezes faz, eu estou sendo perseguido, isso está acontecendo porque eu sou cristão, pronto. Quando na verdade não é assim. Quando na verdade eu penso que isso tem que te causar uma certa interrogação. Engraçado que eu e o Marcos, a gente conversa muito, e o Marcos ele sempre está falando, faz eu causar interrogações. Peraí, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Por que isso é comum? Né? Por que isso é comum em você? Ele faz eu pensar muito. E aí, isso é uma verdade. Peraí, por que eu não estou me batendo com a Cléia? Uma pergunta. E aí você vai para Deus. E às vezes a gente tem um problema e a gente fica tão agoniado com isso que vai para Deus e falando, até a Tayane comentou isso, Deus muda a Cléia, Deus. A Cléia não sabe como é que é, Deus. Ensina ela, isso está tudo errado. E aí a gente conseguiu entender e ir para a cultura do reino, na parte que a Cléia falou que cada um é de um jeito, né? E, peraí, a Cléia não é desse jeito, eu não sou. Não, mas ela está errada. Eu estou errado. Quem está errado? Né? E aí a questão é que a gente está sempre orando e achando que o problema está no outro. Só que quando você foi para Deus, o engraçado é que Deus não vai falar, para você, Cléia, você tem que mudar. Deus não vai falar com você que a Cléia tem que mudar. Deus vai falar para você que você tem que mudar. E isso aí, o engraçado nisso é que nós somos bons nisso, em encontrar o problema no outro. Nós somos bons e somos doutorados, igual o Saulo doutorou hoje, né? Conseguiu formar. Nós somos bons nisso e bons mesmo, em falar que o problema está no outro. Quando na verdade, aí já entra uma questão, peraí, se eu tive um problema com a Cléia, por que o que a Cléia fez me acessa? Por que o que a Cléia fez me tira do sério? Sabe por quê? É muito simples. E eu tenho vivido isso com Deus, eu falei, Deus, é isso mesmo, agora entendi. Sabe por que você tem problema com seu irmão? Não está com ele. Mas ele me bateu. Mas ele falou mal de mim. Mas ele é assim. Não importa o que ele fez. Sabe o que importa? O que importa, Marcelo, é que você anda pouco com Jesus, passa pouco tempo no céu, porque se passasse mais, isso não te causaria dor. Sabe por quê? Porque quando você anda com Jesus, de perto, eu sei que é difícil, mas quando a gente anda de perto, é fácil andar a segunda milha. Quando a gente anda, é fácil dar a segunda face, dar o outro lado da face. Tudo isso é muito fácil. E aí o que a gente está fazendo? Aconteceu o problema está em todo mundo, menos em mim. Quando na verdade o problema está em você, que você anda pouco com Jesus. Eu não posso ter as minhas questões? Pode, você tem os seus direitos. Agora as suas questões servem só para te mostrar que eu estou andando um pouco com Jesus, não para mostrar que o outro está errado. E aí, quando você toma essa postura e entende isso e vive isso dia após dia, dando murro em ponta de faca, você não precisa chegar e confrontar. Ei, Cléia, vamos mudar, né? Senão, você não precisa fazer isso. A sua postura de entender que isso está te causando dor e ir para Deus, Jesus, eu não consigo, me ajuda, eu estou errado. Jesus, eu estou errado. Essa postura vai alcançar a Cléia. O Doni fala uma coisa que é bem engraçada para a gente. A gente do quarto dos solteiros, o Doni na época era dos solteiros e o Doni era do concílio, né? A gente falava, Doni, fala isso lá no concílio, na reunião, poxa, isso não está legal. E o Doni ensinou algo muito engraçado para mim, que ele falou, não vou falar nada não. Sabe por quê? Porque me envolve. Eu vou lutar por aquilo que eu quero. Eu acho que eu vou ser justo, pensa comigo. Então, é uma realidade, se é algo que te acessa, eu tive um problema com a Cléia. Eu vou lá e confronto a Cléia, não está certo, é assim, assado. Gente, nós temos uma natureza caída que toda hora está reinando, só eu que acho, toda hora está falando bem alto. Você acha que você vai conseguir confrontar ela em amor, sem tentar pensar que você está certo ou coisa assim? Porque o confronto já é para trazer vida. E se no seu coração não está totalmente para trazer vida, mas pensando no seu lado, não é, esse confronto não traz vida. Agora, sabe qual é o confronto que traz vida?
Deus, eu já entendi que isso está me causando dor, está me causando problema, eu vou para o Senhor, me ensina. Quando você usa essas questões para ir para Deus, sabe o que acontece, Cleber? Deus te alcança. E isso é prático, isso aconteceu no quarto, gente. Eu tenho exemplos práticos. Eu lembro que uma época, no quarto, só o Marcos limpava o quarto. Ninguém limpava mais o quarto. E a gente deixava o Marcos ir limpando. O Marcos limpou o quarto 2 meses. Seguido, só ele limpou o quarto. Mas sabe o que aconteceu? Teve uma hora que eu falei, não, esse negócio não está certo não, gente. O que é isso? Eu comecei a limpar o quarto também. Sabe o que aconteceu? O Caio começou a limpar também. Sabe o que aconteceu? O Robson limpou também. Resolveu o problema. Todo mundo, gente. Sabe o que é isso? Não, mas é sério. O Marcos não chegou, não fez uma reunião e falou assim, isso está errado, não é assim. Ele não precisou fazer isso, gente. Ele apenas teve uma postura. Entendeu? Então era isso, gente. Nossa, ele até limpou o microfone. Ok, vamos lá para o último grupo. Bruno e Miriam. Quem vem? João 17, do 13 a 19, né? Agora volto para ti. Digo essas coisas para que o mundo ouça, para que o meu povo possa experimentar minha alegria completa neles. Eu dei a eles a tua palavra. O mundo mal os odiou por causa disso, porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles são mais orientados pelo mundo, assim como eles não são mais orientados pelo mundo, assim como eu também não sou. Faze-os santos, consagrados, com tua verdade. Tua palavra é verdade que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. Obrigado, José. Quando a Claire começou a falar e fez a pergunta de que é cultura, a gente falou de roupa, de comida, de ações, e isso tudo são comportamentos. E esses comportamentos são frutos da nossa cultura. E a cultura, gente, é uma construção. Cada vivência que a gente tem, cada acontecimento que acontece em nossa vida, a gente pega daquilo e traz para nós. Então a gente começa a viver, nossas atitudes começam a refletir aquilo que a gente está vivendo. E onde a gente está vivendo, no meio que a gente está. E quando a gente lê o texto, a gente como grupo viu que a gente consegue trazer a cultura do reino quando a gente passa mais tempo no céu. Foi uma palavra que a Anica falou, que é do Jimmy, quanto tempo a gente passa no céu. Porque como a gente está aqui, a gente tem mais contato, teoricamente, mais contato com as coisas tangíveis, Então a gente vai começar a pegar as coisas daqui e aplicar na nossa vida. A gente vai ver uma coisa na televisão que é politicamente correta e aplicar na nossa vida. Mas se a gente levar para a palavra, dá errado, E se a gente passar tempo em Deus, a gente não vai ter as dúvidas se isso é certo ou se é errado. A gente vai trazer as coisas do céu para a nossa vida e a gente vai implementar a cultura do reino em nós de forma natural, porque é algo que a gente faz sem perceber. Trazer o que está no nosso meio para a nossa vida. Ok, gente, ótimo, tudo muito bom. Assim, eu acho que é isso mesmo, A gente tem falado muito disso, de ir contra, A gente vivendo nessa cultura do reino, isso vai incomodar o outro. E se ninguém estiver incomodado com a nossa vida, alguma coisa está errada. Então, isso, sempre que eu dou essa aula, que a gente conversa sobre isso, eu vou embora muito inquieta, muito incomodada. Que eu não sei vocês, Se tem alguém aqui que olhando tudo isso fala assim, não, eu estou 100% vivendo a cultura do reino. Eu não posso dizer isso, eu estou bem longe ainda. Eu estou bem longe de viver isso intensamente, de viver essa cultura, de incomodar o outro com o meu jeito de viver. Então, assim, é um desafio para nós. Eu vou embora com uma lista, de coisas que eu preciso mudar, que ainda estão fora do padrão de Deus, fora do padrão do nosso reino. E é isso que vocês têm falado, Para saber, para conhecer essa cultura, viver essa cultura, a gente precisa conhecer o nosso reino. Não tem como eu viver a cultura dele se eu não conheço, se eu não conheço a palavra dele. E ele fala em João, acho que foi de vocês, que vocês não são desse mundo como eu também não sou. Tem um versículo que eu gosto muito, deixa eu achar aqui em Filipenses. Esse aqui que eu abri.
É Filipenses 3, do 20 ao 21, que fala assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então está falando isso, né? Eu acho que na mensagem fala nós somos cidadãos do alto céu. Então nós não somos daqui. Todos nós somos estrangeiros aqui. Então a gente vai ter esses estranhamentos. A gente está vivendo uma cultura diferente. Então esse é o nosso desafio. É olhar para essa palavra e falar assim: quanto tempo eu estou gastando no céu? Né, para eu conseguir trazer essa cultura aqui, para eu conseguir trazer esse reino aqui. E a gente tem que nadar contra a maré. Esse é o nosso desafio. Não vai ser fácil, não vai ser confortável, vai incomodar o outro e vai te incomodar. Mas esse é o nosso chamado, é de ir contra a cultura, é de ir contra esse mundo, com amor pelo próximo, com respeito, com educação, como a gente conversou um pouco na aula, mas vivendo essa cultura que a gente tem entendido. Isso vai, você vai nadar contra a maré, cansa. Às vezes dói, é cansativo, tem hora que você quer desistir, que é muito mais fácil eu deixar a corrente me levar. É muito mais fácil eu ir junto, né, com a maioria. Eu não quero ser um que está indo contra. Mas a gente tem a nossa linha de chegada, a gente tem a promessa de Jesus, né, que em Apocalipse que ele fala que todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, um dia vão entender isso e essa cultura vai vir 100%. Aí sim, nós vamos nos sentir em casa. Nós vamos estar em casa, na nossa cultura, na cultura do nosso rei. Mas até chegar lá, vai ser tem um versículo que a gente leu hoje que fala sobre a guerra da nossa alma. A gente vai estar nessa guerra de tentar conquistar, de tentar viver essa cultura antes que ela venha plenamente. Né? Até chegar esse dia. E esse dia vai chegar que todos vão viver juntos nessa mesma cultura. Né? Essa é a nossa esperança, essa é a linha de chegada. É para isso que a gente está correndo. Então é isso, gente. Eu queria deixar isso com vocês e eu queria que vocês levassem isso. Né? Isso não é uma... A gente sempre fala, né? A gente conversa muito quando a gente dá essa aula, eu e a Mica, sobre isso, que você pode passar o resto da vida conversando sobre isso, mas sempre tem mais alguma coisa que vem. Deus sempre traz mais alguma coisa. Uma coisa que eu preciso mudar no meu relacionamento com o outro. Uma coisa que eu preciso mudar, como o Gabriel falou, em mim primeiro. Eu olhar para mim, ver onde eu não estou vivendo essa cultura do reino. Então vai embora com essa inquietação e leva para Deus, sabe? Gaste um tempo, pergunta: Deus, onde na minha vida eu preciso me alinhar com a sua cultura? Onde que eu estou querendo agradar demais os outros? Onde eu estou errando nisso, saindo do rumo, saindo do seu padrão? Porque eu não sei vocês, mas eu, ao máximo possível, eu não quero experimentar isso para quando Jesus voltar. Eu quero começar a sentir o gosto disso agora, aqui, hoje. E Deus fala que isso é possível. Basta a gente conhecê-lo, basta a gente ir nessa luta, né? Comprar essa luta para a gente trazer o reino dele. Então é isso, eu quero pedir para alguém orar para a gente fechar, tá? A gente vai ter o nosso momento de comunhão, mas vai embora com isso no seu coração, com essa inquietação de levar para Deus mesmo e tentar cada dia mais se imergir nessa cultura.